Oi, gente, aqui. Antes de a gente começar, eu só queria dar um recadinho bem rápido. Eu creio que eu já comentei aqui no canal antes que eu tenho dermatite e eu tô com uma mancha bem feia e bem dolorida que precisa ser removida e para isso tem que pagar. E como eu sou estudante de universidade pública, eu não tenho disponibilidade de horário para trabalho fixo. Então, para tentar juntar um dinheiro, eu tô fazendo leiturinhas de tarô e o valor simbólico da leitura varia de 15 a 30 reais. Então, quem tiver interesse, me chama no Twitter ou no Instagram, o arroba é esse aí na tela e valeu! O Twitter, uma terra quase sem lei, mas que em determinados momentos só pede pro 4chan quando o assunto é bizarrice. Mas tem muito ouro nas bizarrices do Twitter e um deles é o Eduardo Valdez Hevia, ou Valdevia como ele ficou conhecido e como eu vou chamar ele ao longo do vídeo. O Valdevia é um médico e artista de colagem espanhol, mas como assim artista de colagem? Bem autoexplicativo, né, gente? Ele pega várias imagens de domínio público e faz montagens com elas, assim como o Welder Wings, que é responsável por Nocturnal Rituals, ou rituais noturnos, que eu não sei explicar como, mas essa imagem é literalmente eu. Mas diferente do Elder Wings, que tem o trabalho mais fantástico e surreal, e aqui eu uso fantástico no sentido de fantasia mesmo, o Valdevia vai para um lado quase científico, por assim dizer. Ele tem várias séries envolvendo as artes, e essas séries são Fractais, Chiptotech, O Bestiário e as minhas favoritas, Megalomorfa e Horror Médico. E eu vou abordar um pouquinho dessas séries aqui, começando por Fractais. Em 23 de julho de 2006, o MV Ace Cougar, um navio cargueiro, sofreu um acidente marítimo e derramou uma grande quantidade de óleo no oceano. Esse acidente aconteceu de verdade, tipo, na vida real, esse cargueiro realmente existiu e tombou a mais ou menos uns 453 quilômetros de Ática, no Alasca, durante o trajeto do Japão ao Canadá, perdendo um carregamento de 4.800 carros. E foi registrada uma mancha de óleo de aproximadamente 3 quilômetros que foi expelida pelo navio. A tripulação, composta por 23 pessoas, foi resgatada pela Marinha estadunidense, mas o navio ficou lá, vazando óleo por uma semana até ser recolhido. E é aqui que a história do Valdevia começa. A mancha de óleo não era uma mancha comum. Essa mancha se formou em padrões fractais estranhos e, pouco menos de um mês, peixes deformados com esses mesmos fractais começaram a ser avistados na área. Ah, laranjinha, o que é fractal? São formatos geométricos que se repetem infinitamente e em diferentes tamanhos. Em setembro de 2006, outro evento da vida real, o furacão Julia atinge a costa leste dos Estados Unidos. Mas as nuvens do furacão também têm essas formas fractais e uma aparência iridescente, e todos os organismos que viviam nas áreas afetadas começaram a apresentar os sintomas estranhos. A divergência aqui com a vida real está na data e no local. Houve sim o furacão Julia na vida real, mas foi em 2010 e perto de Cabo Verde. A partir desse furacão, as coisas começaram a ir ladeira abaixo. Todas as espécies orgânicas da área foram infectadas com esses fractais e começaram a se formar esses padrões, e a infecção afetou sim humanos. Os primeiros sinais foram uma proliferação anormal de Rhotia dentocariosa, que é uma bactéria comum na flora bucal humana, mas que começou a se acumular e criar manchas em formatos fractais nas bocas dos afetados. E a infecção se mostrou muito resistente a todos os antibióticos. Em 2007, a OMS classificou a síndrome fractal como uma nova doença bacteriana, cujos sintomas incluem crescimentos anormais em áreas como a pele, unhas e o epitélio intestinal, se espalhando para a íris dos olhos, dentes e, por fim, o crescimento de novos membros como braços e pernas. Não há tratamento para essa condição e a forma de contaminação é desconhecida. Os sintomas neurológicos incluem mudanças de comportamento e, quando observados individualmente, eles podem passar despercebidos, mas quando vários infectados se reúnem, pode ser observada a formação espontânea de padrões fractais. A infecção se desenvolve mais rápido em crianças do que em adultos. A comunhão fractal se estabeleceu como uma religião dominante em 2009, angariando milhões de fiéis ao redor do mundo. Membros da congregação se contaminavam voluntariamente com o Hausdorff D2.5, a substância identificada como a causadora da síndrome fractal. Fiéis acreditam que esse se trata de um elixir milagroso. Em 2011, bombas de gás derivados do Hausdorff D2.5 foram lançadas em várias localidades ao redor do mundo, contaminando milhões de pessoas. Esse evento foi orquestrado por extremistas da congregação dos fractais. Quando a maior parte da população mundial foi contaminada pelos fractais, o mundo entrou em um estado de paz relativa.
onde a humanidade, compartilhando o que aparenta ser uma mente coletiva, passou a construir megaestruturas sem utilidade aparente, sendo apenas mais um dos efeitos neurológicos da infecção. E a história dos fractais acaba aqui por enquanto, são vários capítulos que são adicionados aos poucos. E o Fractais, na verdade, é uma subsérie de horror médico, assim como o Ship-to-Tech é uma subsérie do Bestiário. E falando nisso, o Ship-to-Tech é um planeta anão que foi avistado orbitando o Sistema Solar em 15 de novembro de 2021. Já em agosto de 2022, o planetoide já tinha se aproximado o suficiente da órbita da Terra, causando alterações nos oceanos e chuvas de detritos espaciais. Populações em diversas áreas do mundo foram instruídas a não se aproximarem dos detritos, que mais tarde foram identificados como material orgânico. Em maio de 2023, vários países entram em estado de alerta com a presença alarmante de organismos extraterrestres, resultando da chuva de detritos vindo do Ship-to-Tech. Essas massas de carne pareciam consumir todos os outros organismos ao redor, e grandes áreas do solo oceânico estavam tomadas por esse organismo. Em dezembro desse mesmo ano, o superorganismo começou a afetar a terra firme. Em 2025, grande parte da superfície do planeta já havia sido tomada pelo organismo vindo de Ship-to-Tech, indicando a extinção de toda a vida na Terra. Agora, séries como Bestiário, Horror Médico e o Megalomorpha são bem difíceis de cobrir, primeiro, porque são várias histórias, segundo, eu tive muita dificuldade de escolher os meus favoritos, mas eu tentei. Começando com o Bestiário, tem o Calacanthus diabolus, ou Máscara do Diabo, que é uma espécie de inseto cascudo que usa humanos como incubadora para seus ovos. A máscara se prende no rosto da vítima, liberando uma substância psicoativa que faz com que o hospedeiro não perceba o que está acontecendo. Então, pensa numa coisa tipo os facehuggers de Alien. O processo demora alguns minutos e o hospedeiro não se lembra do ataque por causa dos psicoativos. Os ovos são depositados na boca do hospedeiro e engolidos. Eles são resistentes ao ácido estomacal e se alojam no intestino até chocar, e são geralmente expelidos por volta do 4º estágio de desenvolvimento. Os biogeodos, também chamadas de pedras de carne, são organismos similares a ouriços do mar, que se alojam no interior de pedras. Cortar uma pedra causa a morte do organismo, tornando o processo de estudo muito difícil. Incuborum domus, popularmente conhecido como carne da casa, é um vertebrado amorfo, ou seja, sem uma forma fixa, que cresce nos espaços vazios de construções. Acredita-se que evoluiu de cavernas e se adaptou a ambientes construídos por humanos para caçar e se alimentar. Além disso, ele ainda causa instabilidade nas estruturas em que se alojam. É recomendada a remoção imediata assim que o problema é identificado. Seguindo para o horror médico, foi o mais difícil de escolher, mas a gente tem a pupilosarcoma, que é uma condição rara que causa um crescimento canceroso e maligno da pupila que se expande rapidamente, consumindo todo o tecido ao redor. As causas da doença são desconhecidas e o único tratamento disponível é a remoção do olho afetado. Vários casos de desaparecimentos misteriosos também foram atribuídos a essa condição. Cuscuta hemotrófica, conhecida como leechweed, é a única espécie de planta parasita que ataca animais. A planta se firma por baixo da pele usando raízes modificadas, chamadas de haustoria. Não produzem clorofila para fotossíntese, já que elas extraem seus nutrientes do sangue do hospedeiro. Contaminações em humanos raramente florescem, mas quando ocorrem podem ser fatais. Pipa salivarius, ou sapinho, é uma espécie de parasita que é comum em jacarés-açu, mas que ocasionalmente contaminam humanos. Os sapinhos estão presentes na água e se alojam na mucosa bucal para pôr ovos. Os girinos se desenvolvem dentro da boca do hospedeiro e saem na fase adulta para procurar água. E, finalmente, Megalomorpha, que eu só vou contar 2 ao invés de 3, porque elas são muito grandes. Este é o único registro fotográfico da família de la Cruz, tirada entre 1910 e 1920 no México. Os seguintes documentos foram encontrados entre os pertences de Adrián de la Cruz, um parente deserdado da família, que nomeia a criatura na foto como tio Alfredo. Os de la Cruz eram uma família de fazendeiros locais e viviam em uma propriedade isolada em Morelos por gerações. A fazenda possuía grandes plantações e pastos, e a família raramente interagia com a comunidade, o que criava vários rumores sobre a família e a sua aparência frágil. O Adrián de la Cruz é o único familiar que fugiu da fazenda. Após lutar na Revolução, ele decidiu não voltar para casa e se estabeleceu na cidade do México, onde ele estudou química e conheceu sua esposa Cristina. As fotos recuperadas acompanhavam uma carta escrita por Adrián direcionada à sua esposa. Abre aspas.
Cristina, me perdoe por sair sem avisar. Eu voltei para casa da minha família. Tinha assuntos pendentes a tratar. Você provavelmente não acreditaria, então estou enviando fotos desse envelope. Essa coisa, tio Alfredo, sempre esteve em nosso sótão. Eu lhe dei meu sangue, todos nós demos. Eu não sei há quanto tempo está aqui, desde o tempo dos meus bisavós, ou antes disso. E todos se convenceram de que ele é parte da família. Talvez tivesse sido algum dia, mas isso não importa. Eu preciso acabar com isso e salvar a minha família dessa tortura. Eu trouxe comigo um frasco de cianeto. Vou bebê-lo e subir ao sótão e deixar que ele se alimente de mim, como sempre fez. Aquela sensação terrível de vazio. Se tudo correr bem, eu beberei o antídoto e voltarei para você, tendo livrado o mundo desse diabo. Não há nenhuma documentação do incidente, exceto por uma foto datada da mesma época da carta de Adrián, tirada em um cemitério perto da propriedade dos De la Cruz. Noruega, 1953. Erling Jorgensen, um jornalista local, visita a paróquia isolada de Hernes, acusada por muitos de ser uma seita. Suas anotações e fotos não foram publicadas, mas são os únicos registros existentes do grupo e do evento que causou seu fim. A pequena paróquia se centrava ao redor de uma pequena igreja moderna. Apesar de comum no início, as coisas começaram a mudar cerca de 1947, quando a comunidade começou a se isolar. Os paroquianos passaram a evitar contato com o mundo exterior, exceto por alguns poucos missionários que eram enviados para fora para angariar fiéis. Em agosto de 1953, o jornalista Erling Jorgensen foi autorizado a visitar a paróquia, tirar fotos e entrevistar os fiéis. Apesar de ter recebido bastante liberdade, o Jorgensen não tinha permissão de assistir às missas e era escoltado durante as cerimônias. A comunidade era liderada por Tore Hagen, frequentemente chamado apenas de bispo, e seus 3 filhos. O autoproclamado bispo e sua comitiva cortaram contato com a igreja da Noruega, criando a sua própria hierarquia. Padres usavam máscaras como parte das suas vestes. Muitos dos rituais praticados pelo grupo eram centrados nos membros mais jovens, as crianças da seita, que são vestidas de branco e são chamadas de iniciados. O propósito da sua iniciação nunca foi esclarecido. Em uma entrevista, uma criança de 7 anos declarou: "Um dia serei um com Deus." De acordo com Erling, no dia de sua partida, ele foi tomado pela curiosidade, e ao invés de sair, ele se escondeu na igreja até a hora da missa, a qual ele foi proibido de assistir. Na entrada da missa, ele viu uma criatura imensa surgir no altar. Abre aspas. A congregação se manteve em silêncio enquanto a criatura pulsava no altar. Eu preciso fazer alguma coisa. Fecha aspas. As notas de Erling acabam aqui. Um incêndio misterioso destruiu a igreja naquela noite, e Erling nunca admitiu ter visitado a igreja, mas após sua morte foi revelado que ele riscou o fósforo. Eu vou deixar o link pro site do Valdevia aqui na descrição, e lá tem todas as artes dele, com as historinhas e tudo mais. Eu gosto muito do trabalho dele e super recomendo, que é uma leitura muito legal, é bem rapidinho, mas é tudo muito interessante. Tchau!